Almoce Conosco dessa semana é com o deputado distrital Rodrigo Delmasso, do PTN, com o nosso diretor executivo Alex Dias e com o procurador federal Roberto Gifone. Vamos conferir. Boa tarde, estamos aqui mais uma vez, com a graça de Deus, recebendo aqui o pastor e hoje deputado Rodrigo Delmasso e Roberto Gifone, que é atualmente procurador federal. Não é isso, Gifone? Exatamente. Então, Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, Alex, boa tarde, Gifone, e boa tarde a todos os nossos amigos que estão nos assistindo aí no programa Tendências e Negócios. Gifone. Boa tarde, Alex, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Rodrigo, você que é um jovem parlamentar aí, começando uma trajetória política de êxito, e aos nossos telespectadores que vão poder aqui acompanhar uma discussão bastante saudável sobre o futuro político de Brasília e o que a gente pode esperar da nossa Câmara Legislativa. Houve uma renovação, né, Rodrigo, nessa Câmara Legislativa, nessa atual legislatura, de 50%, né? 12, exatamente, né? Então, e como é que você está vendo, né? Você é uma pessoa, né, que acompanha a política há muito tempo. Como é que você está vendo essa legislatura comparada às passadas? Olha, eu acredito que essa legislatura começa muito bem. Os parlamentares, tanto aqueles que foram reeleitos, quanto aqueles que entraram agora pela primeira vez, entraram com muito gás, com muito trabalho. Nós, assim, menos de 2 meses de Câmara, tivemos uma audiência pública para falar sobre as metas fiscais, convocamos o secretário de Fazenda, secretário de Educação. Então, eu acredito, assim, como eu acompanhava a Câmara um pouco distante, não lá organicamente, eu acredito que essa 7ª legislatura começou muito bem, começou com o pé direito, vamos dizer assim, né? E a população, eu acho que ela está exigindo mais, está aprendendo o caminho, né, de como cobrar dos seus representantes. Participação, né, popular é a palavra-chave. O deputado que se isolar, o deputado que não compreender a opinião pública, que não compreender o reflexo do seu voto, da sua posição dentro da casa, pode perder e perder muito. E, Rodrigo, a gente aqui do lado de fora, a gente percebe, né, que se criou alguns grupos, né, mas está interagindo bem, né? Eu acredito que até mesmo a oposição não está fazendo oposição por ser oposição. Aquilo que é pontual, aquilo que, obviamente, existe uma divergência ali ideológica, até mesmo política, né, a oposição vai em cima muito bem, vamos dizer assim, eu posso dizer que ela vai muito bem preparada. E a base do governo também, a relação também não é de ser subveniente. Existe uma discussão, um debate. Alguns deputados que são da base do governo, em algumas situações que não concordam, não votam, botam suas posições, né? Então, até a mesma relação da base do governo com o governo, já pelo que eu percebi, não tem sido de assim, o governo manda o projeto, fica calado e vai e vote. Não, existe muito debate. Eu acho que hoje a população não aceita extremos. Tem que olhar se a matéria é de interesse da população, não só de interesse do Estado. E aí tem uma máxima que eu sempre me referi, Alex. O Estado tem que gastar mais para servir do que para existir. Hoje ele gasta muito para existir e pouco para servir. As áreas fins, saúde, educação, segurança, estão com deficiência e não é falta de dinheiro, porque um orçamento de 36 bilhões para fazer inveja a qualquer outra unidade da federação. É verdade. Inclusive as grandes, né, Gifone? Inclusive as grandes. Né? Distrito Federal com 36 bilhões de orçamento. O maior orçamento da saúde per capita do país está no Distrito Federal. Não pode estar com a saúde. Não pode estar com a saúde. Deputado, o senhor falou agora de saúde, né? A saúde vai ser uma das suas bandeiras. Quer dizer, o que já tem formulado como projeto de lei? Olha, na verdade não é a saúde em si, na verdade é a gestão da saúde. Porque colocar a saúde como bandeira é muito, vamos dizer assim, é muito lato, né? É muito grande. Amplo, né? O que eu quero discutir é a gestão da saúde. A minha pergunta que eu coloco para os gestores é o seguinte: será que manter este modelo de gestão da saúde vai resolver? E Roberto, vamos falar um pouquinho agora desse pacote do Rodrigo Hollenberg. Como é que é esse pacote? Quer dizer, como que nós vamos se beneficiar e sofrer disso, né? Olha, o Pacto para o Brasília foi encaminhado à Câmara Legislativa com 4 medidas, né? A primeira medida, com 3 medidas. A primeira medida de aumento de impostos, a segunda medida de austeridade fiscal do próprio governo, e a terceira e última medida seria a questão do próprio refinanciamento, né, das dívidas dos cidadãos com o Estado.
O aumento de imposto, eu fui um dos críticos, inclusive conversei com o próprio secretário de Fazenda na época da discussão, porque eles apresentaram ao mesmo tempo a ARO, que é a antecipação das receitas orçamentárias, Isso. e eles apresentaram ao mesmo tempo, na minha avaliação, para tentar usar de justificativa, o aumento de impostos. Só que o aumento de imposto, pelo princípio da anualidade, ele só vai para o ano que vem. Ele estava usando a justificativa, não, precisamos aumentar o imposto para pagar a ARO. Aí eu falei, mas espera aí, se a ARO tem que ser paga em 2015, e o imposto vale para 2016, como é que você vai fazer isso? Qual é a... Como é que faz esse encontro de contas, né? Como é que é isso? Outra coisa que eu cobrei, tudo bem, vamos discutir o aumento de imposto, mas cadê o pacote de obras e de melhorias na cidade? Ó, é isso que vai servir? E não veio. Só veio a receita. Na verdade, só veio a cobrança. A E para onde vai? mensagem só veio para dizer, cidadão, você tem que contribuir mais com o nosso Justamente. cofre. Agora nós não sabemos ainda Qual é a onde nós vamos dar de retorno. Justamente. Ok, nós vamos chamar o intervalo e voltamos já, né? Com um pouco mais, aliás, um pouco mais não, bastante mais informações sobre a atual política governamental e a política econômica aqui do Distrito Federal, ok? Voltamos aqui nesse quadro de hoje, né? Almoce conosco, com o deputado Rodrigo Delmasso e o nosso procurador Roberto Gifone. Rodrigo, como é que você viu essas manifestações agora há pouco tempo? Extremamente positivas. Eu acredito que o povo brasileiro acordou. Como diz aí aquele jargão, o gigante acordou, né? E acredito que a nossa sociedade não admite mais tanta corrupção, né? E não admite mais a mentira de falar uma coisa e de fato está acontecendo outra. Então eu achei que Brasília deu um grande exemplo, colocando 50 mil pessoas na rua. São Paulo, fantástico, mais de 1 milhão de pessoas na rua. E outros estados também que fizeram essas manifestações, que na realidade não é somente contra um governo, mas é a expressão do povo contra um sistema que se instalou e que precisa ser repensado. E o que eu achei mais bacana é que ali a organização foi da própria sociedade. É mesmo, né? Não Porque teve não teve um uma líder. grande liderança, sindicato, partido. Diferente da manifestação que aconteceu dia 13. Rodrigo, você não acha que o cidadão está cansado mesmo de pagar a conta? Não aguenta mais os desmandos, porque não é só contra a corrupção. É porque você às vezes tem uma prática de gestão que é aparentemente correta, mas que vai de encontro àquilo que a população está querendo. É verdade. Quer dizer, eu acho que foi um grito assim de liberdade, basta, que a população está dando. E, Roberto, interessante é que hoje nós temos, né, um governo federal com um índice de reprovação muito alto e um índice de aprovação Foi o maior da história muito depois da baixo. Queda de elevador, né? Agora, uma coisa que é interessante é que a mídia acabou, né? Nós não falamos muito, mas o Congresso ele ainda está com um índice muito menor de aprovação e um índice muito maior de reprovação do que o próprio governo federal. Quer dizer, agora você vê a possibilidade de um movimento tão grande, locais, quer dizer, contra o prefeito, contra o próprio governador aqui no Distrito Federal, a Câmara Legislativa do DF. Se ela não atender os anseios da sociedade, com certeza sim. É. Isso que o Gifone falou é uma coisa certa. O povo está cansado de pagar a conta. O povo está cansado de ter o seu bolso, a única fonte de recurso do Estado. Nós não podemos aceitar, por exemplo, nós estamos vivendo um rombo da Petrobras e isso está sendo tirado do bolso do povo. Aqui, nós falamos um pouquinho aqui antes, a CAESB teve o maior aumento do país, quase 18%. Eu fiz um discurso no plenário perguntando se a CAESB é a nossa Petrobras. E passou batido nos meios de comunicação, parece que estão satisfeitos com o aumento de o aumento. 16% no valor da água. Outra coisa, a energia elétrica. Nós estamos entrando no racionamento da energia elétrica, teve um aumento de mais de 20% também da energia elétrica. Então, assim, o que está cansando o povo, que está cansando, inclusive que cansa o sistema, o Gifone falou perfeitamente, o bolso do povo. Então, vamos falar um pouquinho aqui dos 90 dias, quer dizer, agora final de março, né? São 90 dias do governo Hollenberg. Tem alguma coisa que você faria diferente? Eu não sou governador, né? Mas eu acho que ele pegou o DF numa situação muito complicada. Uma coisa que eu disse, a proposta de aumento de impostos agora, neste primeiro momento, se não ia dar resultado imediato, por que mandar? Né?
Existem outras formas de você aumentar a arrecadação. Um exemplo, o doutor Roberto Gifone sabe disso. A área de fiscalização tributária no Distrito Federal está sucateada. Há mais de 15 anos não se tem concurso para auditor tributário. As fronteiras do Distrito Federal... escancaradas. Não tem fronteira. Mas você vê ainda como otimismo, né? Ainda, vejo. Nós temos ainda... Eu acho que é o governo que começou assim, eu não conheci um outro governo que começou com tantas dificuldades, da mesma forma que esse começou. Vejo que o governador Rodrigo Hollenberg é um governador que tem boas intenções, é uma pessoa que quer o bem da cidade, assim, todos nós esperamos, porque Brasília precisa. Então chegamos ao final desse quadro de hoje, do Almoço Conosco, recebendo o nosso deputado Rodrigo Delmasso e o nosso procurador Roberto Gifone. Um deputado da geração Brasília, né? Isso. 34 anos, está aí com uma promissora carreira Isso. pública. Então, muito obrigado, Roberto. Muito Parabéns, obrigado, Alex. Um abraço, Gifone.